Você já sentiu tristeza? Isso será que é comum ou não? Sobre isso a gente vai conversar hoje na Sessão TV Atende com o psicólogo Wellington Rossi. Wellington, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. É um prazer recebê-lo aqui. Imagina, João. Eu que agradeço. Quando se fala em tristeza num consultório, é um sentimento? Isso pode se agravar para um outro problema de saúde? É normal, não é? Como que vocês trabalham com isso, Wellington? Sim, João. Na verdade, muito se fala, né, de depressão associado à tristeza, tá? E não é uma conjunção acertada. Na verdade, nós precisamos da emoção tristeza, né? Assim como a gente precisa da ansiedade, precisamos do medo para resolver as situações do cotidiano. A tristeza é uma emoção humana e nós precisamos dela para ressignificar algumas coisas ou refletir diante de alguns erros ou de alguns acontecimentos, né? Mas tem que ser, a emoção tem que ser suficiente para que a gente consiga alcançar esses objetivos e continuar tocando a vida. Quando a tristeza aparece somente para sentir tristeza ou para que a gente fique remoendo situações que não deram certo ou que possivelmente não vão dar certo, né? Aí nós precisamos começar a ficar mais atentos, porque daí a gente pode pensar num humor triste, um humor deprimido, que não nos ajuda em nada, né? Relacionado àquilo que a gente precisa, a emoção suficiente para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. O sentimento de tristeza, ela faz parte da nossa vida. Mas quando a pessoa acorda assim, hoje eu estou triste, sem nenhum motivo. Continuar, estou triste, quero ficar só na cama, no meu canto. Isso já é algo preocupante. Passa a ser. Ninguém começa a sentir tristeza, né, do nada. A emoção, ela advém de um pensamento, de algum tipo de avaliação cognitiva de alguma situação. Da que aconteceu, ou das que vem acontecendo, ou da perspectiva de futuro. Quando uma pessoa começa a se sentir triste sem motivo aparente, pode ser que ainda ela não conseguiu entender, compreender o que é que está fazendo ela se sentir triste. Ou então, a gente sempre fica atento se não pode ser alguma condição médica, né? Como, por exemplo, transtornos endócrinos, alguma condição médica ou, de repente, até uma lesão cerebral, né? Uso de substância química é um grande agravante. Então, se a pessoa começa a sentir do nada, né, um vazio, né, que é muito colocado, um vazio, um sentimento de tristeza que não passa, né, com frequência e intensidade, e não encontra o motivo, aí a gente já tem que, de repente, passar a investigar para trabalhar assertivamente para aquela emoção ela se findar. Isso, esse sentimento, essa tristeza, esse vazio, como você falou, pode virar uma depressão? Ou já é um indicador de que a pessoa pode estar num começo de depressão? Ela pode se tornar uma depressão, né? Ela pode se tornar, não significa que já é depressão, mas ela pode se tornar à medida que torna-se duradoura, não é? Pessoas deprimidas, elas se isolam socialmente, elas diminuem consideravelmente as atividades, né? Elas dificilmente vão obter prazer em lazer, né? Não vão aceitar convites. Então, à medida que o tempo vai passando, a pessoa vai se limitando perante essa emoção, esse sentimento, cada vez mais vai fazendo sentido aquilo que de repente ela está sentindo para aquilo que ela está pensando. Então, se continua sem nenhum tipo de tratamento ou visão profissional, ajuda familiar, né? Porque muitas vezes essa pessoa não é entendida, compreendida, aí ela pode construir ela pode se construir uma posição muito grave do humor. E isso pode fazer ela até, de repente, desistir de tentar sair disso ou ancorar que, para ela, a vida é daquela forma e a emoção ela vai ser constante, o que é uma visão totalmente distorcida, mas acontece.
Quem deve procurar ajuda? Como fazer essa pessoa procurar uma ajuda? Os familiares próximos, que às vezes a pessoa está na situação, ela quer ficar só naquele cantinho, né? Uhum. Qual que é o momento próximo? Começou a sentir isso, já procurar um profissional? A família percebeu que um ente querido não está legal, está assim, levá-lo a um profissional? Esse é o caminho? Sim, João. O mais importante é que quando nós estamos sentindo uma emoção negativa, que a gente converse. Não precisa ser necessariamente com um psicólogo, ou com um médico, um psiquiatra, mas com os nossos amigos, com os nossos familiares, né? A gente coloque para fora e tente entender aquilo que a gente está sentindo. Só que nem sempre as pessoas vão conseguir entender. Nós julgamos muito, né, o que acontece com o outro diante das nossas experiências. Então, quando nós tentamos conversar, as pessoas parecem não entender ou de repente não nos dão um acalento, né, para aquilo que sentimos, é interessante então procurar uma ajuda profissional, né? É mais indicado para o tratamento de depressão e para averiguar se é mesmo o profissional de psicologia e um profissional de psiquiatria, tá? Porque nós conseguimos averiguar clinicamente os critérios diagnósticos para ver, para realmente ter a certeza se é um quadro de depressão ou não. Às vezes pode ser uma dificuldade na resolução de problema, né? Ou para lidar com alguma frustração, mas que causou um impacto importante na vida da pessoa, né? Mas outros profissionais vão trazer outros panoramas e que nem sempre podem ser eficazes no tratamento. Há uma reincidência muito grande de pessoas com humor deprimido porque elas não procuram um tratamento adequado. Ou então encerram o tratamento na metade quando a tristeza parece que diminui. Mas assim, esse humor reprimido requer atenção mesmo, né? Muita atenção, porque quando nós estamos desesperançosos com a vida, né, ou com os nossos objetivos, nós tendenciamos até em pensar em, de repente, colocar um fim em tudo, né? Não necessariamente pessoas deprimidas pensam em se machucar, né? Mas tem que ser sempre olhado com muito cuidado, porque nós não podemos simplesmente acreditar ou pensar que nada vai acontecer ou que a pessoa não comentou nada, então ela está bem, né? Algumas pessoas ainda demonstram exatamente o contrário para o sentimento que estão. Então, tem pessoas agitadíssimas, super extrovertidas, que também são deprimidas, né? Como estratégia de enfrentamento. Então, qualquer tipo de manifestação ou de comentário sobre essa emoção é preciso ver, é preciso ser ouvido e a pessoa precisa ser acolhida para que a gente consiga ajudá-la da melhor forma possível. Nessa correria desse mundo moderno, dessa agitação, onde as pessoas ficam muito hoje celulares, redes sociais, esse contato pessoal acaba ficando cada vez mais distante nessa questão do diálogo. E isso também é uma armadilha, né? Sim, sim. É um fator que acaba sendo de gatilho mesmo, né? Hoje nós estamos no imediatismo e onde todo mundo espera por resultado, né? E uma pessoa triste não é uma pessoa que dá um resultado, né, para a sociedade. Então, atrelado ao uso de tecnologia e essa rotina corridíssima, né? Essa rotina quase que diurna, isso, de trabalho, de responsabilidade, nem sempre a gente para ouvir com qualidade aquilo que a pessoa quer comentar ou quer conversar conosco. Então, é preciso, né, que nós permanecemos sempre em reflexão, né, porque nem sempre, né, uma pessoa que quer falar sobre ou quer pedir ajuda nesse sentido vai tentar 4 ou 5 vezes ou vai esperar que a gente esteja totalmente disposto. Ela tenta 1, 2 vezes, se ela não consegue, a própria avaliação cognitiva dela ancora que talvez faça sentido aquilo que ela está pensando. Então, realmente, nós precisamos refletir e de uma maneira empática, tentar se colocar no lugar do outro para ajudar elas a passarem por esse momento o mais rápido possível. Tá, João Wellington, agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Imagina, até. Conversamos hoje na sessão TV Antônio. Desculpa.
Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o psicólogo Wellington Rossi.